Eu sou Paulo Biak e o vídeo de hoje é sobre decoração sem gênero e como você pode aplicar ou não na sua casa. E esses dias eu postei lá no Instagram. Ah, você não me segue no Instagram? Tá aqui em cima. Eu posto muitas coisas, vai lá e me siga então, tá aqui, ó, e vai ficar pra sempre aqui em cima. Mas eu postei lá um vídeo que eu fiz para um outro canal de uma decoração sem gênero, que foi o maior sucesso. Então eu vou falar sobre isso aqui, como você pode aplicar. Eu vou dar 3 dicas para você não errar. Ah, você não sabe o que é gênero? Aqui, nesse caso, é como se fosse uma decoração que não fosse nem para menino nem para menina, uma coisa mais neutra, que funcionasse para os dois. Ó, esse assunto não é para polemizar, não tô levantando bandeira nenhuma, só tô querendo dar uma dica super funcional. Por que é funcional? Vou te falar agora. Por exemplo, às vezes os pais não querem saber o sexo do bebê. Sim, isso existe. Tem pais que só querem saber o sexo do bebê quando ele nasce. Só que ele tem que ter um quarto, então ele já pode estar preparado dessa forma. Uma outra coisa muito comum que acontece é um quarto sendo dividido por 2 irmãos. Às vezes os pais querem ter mais filhos e não querem trocar a decoração desse quarto. Ou porque você quer simplesmente fugir do padrão rosa para meninas, azul para meninos. Fim de papo. Se você quer, é só fazer. O legal de uma decor sem gênero ou agênero é que essa criança ela pode se identificar com outras cores. O rosa, o azul sempre vai entrar na vida dela, seja por presentes, ou seja pelo mundo que a gente vive por aí. Mas uma outra cor, quem sabe ela não se identifica com uma outra cor que não é esse padrão e também gosta, por que não? Isso é uma forma de você educar visualmente a criança, trabalhar com outros estímulos, dar outras possibilidades para ela. E tem um arquiteto que foi super importante, se chama Munari, ele fez uns móveis, uma pegada Montessori ali, e os móveis dele são preto, branco, é uma mistura de estímulos que tem transparência, listras, tem toda uma pegada mais voltada para esse estímulo à criança. Então vamos finalmente às dicas mais práticas para você montar uma decora a gênero. Então vamos começar pelas cores, e nessa decoração a gênero elas tendem a fugir um pouco do rosa e do azul, e tendem a ir para outras tonalidades, como amarelo, verde, cinza, laranja, cores super legais. O cinza, sempre funcionando como uma base, conversa com todas essas cores mais primárias e alegres. E a galera tem meio medo de usar preto no quarto infantil e ele funciona super bem, inclusive com o rosa e com o azul, se você quiser mesclar sem problema nenhum, porque o preto tem essa característica meio básica e funciona, viu? E o que funciona com o preto é você baixar um pouco a tonalidade dessas cores mais fortes. Então um preto com um tom mais claro de azul, por exemplo, funciona super bem e você vai ter que pontuar um pouco com assim, umas pitadinhas de branco. Não assim, igual um dálmata, mas assim, escolher alguns objetos brancos para dar uma leveza, uma suavizada nessa ambientação. Uma outra dica é você escolher um tema, o que a gente chama aqui no escritório, seja de design ou de arquitetura, um conceito para esse projeto de quarto. Talvez seja mais interessante você procurar outros temas, como circo, por exemplo, formas geométricas, animais, um animal funciona super bem. Mas esse tema, obviamente, não é obrigatório, mas ele ajuda você a montar aquele mood board, ou um painel que condiz ali com as escolhas de cor e tal. Fica tudo mais fácil quando você escolhe um tema. Porque daí você escolhe a paleta de cor e bababá, fica tudo mais resolvido. Por exemplo, o quarto do Chiquinho, que é meu filho, muita gente tem perguntado, mas quem é Chiquinho? Quem é Chiquinho? Quem é Lola? Chiquinho e Lola são meus filhos, o Chiquinho tem 4 anos, a Lola tem 1, e a gente fez um quarto pro Chiquinho que pudesse receber um segundo filho a qualquer momento, e a gente escolheu um tema floresta, assim, não foi assim tão assim, meu Deus, é uma floresta. Mas olha o papel de parede que a gente escolheu para uma das paredes, é um papel sensacional, que dá um baita de um clima, e você vai falar, isso é de menina, isso é de menina. Aí esse tema deu uma guiada nas escolhas, como cor da porta, que a gente pintou de verde, a gente colocou em cima da cama dele uma folha, que é tipo um dossel, diferentinho e tal, e ficou tudo meio que nessa temática. Ficou bem lindinho, a gênero. A outra dica é a escolha dos objetos. Então pense em objetos, em mobiliário que vai durar bastante tempo para essa criança. Acho que essa coisa de mudar o quarto de 2 em 3 anos aí é meio coisa do passado. É legal você ficar com um móvel que tem uma história e tal, e que talvez cresça junto com a criança, por que não? Então se você for comprar objetos, móveis com essa temática muito infantil, assim, já todo desenhado, talvez isso aí vai ficar ultrapassado rápido e você vai gastar o seu rico dinheiro. Então eu acho que tem um mito aí que não pode se usar móveis que sejam mais adultos em quarto de criança. Eu acho que isso é tão legal de você, às vezes, achar por que não garimpar um móvel industrial para um quarto de uma criança, um armarinho de ginásio, aquela coisa mais desgastada. Eu acho que tudo isso dá uma bossa, dá uma alegria e faz a criança realmente ficar mais educada visualmente. Aposte nisso. Vocês viram como essas referências de quarto realmente são inspiradoras? Vão inspirar a criança, vão educar visualmente, vão trazer o design pro dia a dia dela, seja ela
menino ou menina. Então estimule seus filhos a serem criativos, espero que vocês tenham gostado, boa semana, beijo, fui.